Oi, eu sou o Vinícius Saturnino e eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória na disciplina de GSS. Bom, basicamente, na Sprint 1 eu peguei a issue 2029, que é a do Go Critic Linter, que é basicamente adicionar o Go Critic Linter no repositório do Cluster API Provider Azure e basicamente rodar o lint e ver o que tinha de errado e arrumar. No final, eu acabei documentando aqui a conversa da issue e do pull request também. E no final ele foi aceito. E foi basicamente isso na Sprint 1. Na Sprint 2 eu acabei pegando uma issue com o Matheus Gomes, que foi essa Panic VMSS Cluster E2E Spec, que acabou não sendo continuada por alguns problemas e depois foi marcada como bug mesmo e a gente acabou não trabalhando nela até o final. Na Sprint 3 eu parei com o Thiago Mesquita, e a gente basicamente arrumou um workflow do link checker action dentro do repositório do Cluster API Provider Azure. Então aqui a gente documentou a nossa conversa com a mantenedora do Kubernetes, a gente abriu o PR e foi acompanhando ele até o final. E ele não foi aceito no final dessa Sprint 3. Então na Sprint 4 a gente não pegou nenhuma issue nova e ficou apenas acompanhando o andamento dessa issue que a gente tinha pego na Sprint anterior e fazendo as alterações que foram necessárias. E aí sim, na Sprint 4 essa issue foi aceita. Na Sprint 5 eu foquei em fazer a refatoração dessa parte do código aqui que foi mais voltada para clean code. E foi basicamente essa a minha trajetória na disciplina de GSS. Boa tarde, me chamo Tâmara, vou apresentar minha contribuição em GCS. Na primeira sprint, eu não contribuí, pois estava estudando Kubernetes e Go. Na segunda sprint, eu acabei contribuindo na issue de tradução, enviando por request. Ele está como revisado. Na terceira sprint, eu estava revisando o pull request da segunda sprint. Na quarta sprint, eu acabei pegando outra issue de tradução, que foi a Kubernetes Object Manager. Nessa issue, eu estou com o pull request revisado também. Na quinta sprint, foi a sprint do Solid do Clean Code. Nessa sprint, eu encontrei uma função que repetia e os ifs encadeados. Eu fiz uma proposta de melhoria e esse foi meu commit. E nesse período agora, entre a entrega e essa sprint, eu estive trabalhando na primeira sprint, na segunda sprint, que é a de tradução da Common Labels. Olá, eu sou a Brenda e eu vou mostrar um pouco das minhas contribuições para a GCS esse semestre. Nós somos da equipe Kubernetes, né? E como a comunidade de Kubernetes é bem ativa, é bem complicado conseguir alguma issue, principalmente de iniciante. Quando sobram algumas issues extremamente complexas, para gente que já tem muita familiaridade enfim, com o Kubernetes, com a linguagem. E aí a gente acabou focando em contribuir com documentação, que era uma coisa que estava sempre disponível e a gente poderia fazer sempre várias entregas. Essa aqui é a issue mãe das nossas contribuições, no caso foi para tradução, para ter uma documentação mais completa do Kubernetes também para português. A primeira issue que eu trabalhei foi nessa aqui com o Thiago, que foi mergeada e já foi publicada, que foi de System Metrics. A segunda eu já trabalhei sozinha e foi de cotas de recursos, também já foi mergeada. E tiveram algumas outras três que eu trabalhei, só que mesmo já tendo sido revisadas, os mantenedores revisaram, pediram algumas mudanças, eu fiz as mudanças, mas eles não aprovaram ainda, então não foram mergeadas, estão em aberto. Mas todas as mudanças que eles pediram eu já fiz. E, por último, a entrega de Clean Code e Solid, eu utilizei essa ferramenta aqui, o GoCycle, que analisa a complexidade, né, do repositório, enfim, aponta algumas funções que têm a complexidade acima do esperado.
para você poder ter uma qualidade de código melhor, né? Então, alguns dos repositórios do Kubernetes já tinham 100% disso de efetividade, e aí esse aqui que tinha 89, eu fui procurando alguns erros e dei uma limpada nos códigos, refatoria algumas funções, diminuí alguma quantidade, né, que ele aponta de for, ifs, enfim, em excesso. Então, alguns que faziam as mesmas coisas ou retornavam as mesmas coisas, eu dei uma diminuída para dar uma otimizada nos códigos. E aí eu fiz isso com alguns para contribuir com o Clean Code. E foi isso. Meu nome é Thiago Guilherme. Vou estar falando como é que foi a minha experiência, né, nesse semestre na disciplina de GSS. Eu sou do grupo do Kubernetes. Bom, nessas 4 sprints de código, né, tecnicamente eu trabalhei na mesma issue, que é a de corrigir documentação. Eu submeti 3 pull requests. O primeiro eu trabalhei junto com a Brenda, traduzindo a página de System Metrics. Já esse pull request foi aprovado e mergeado. Nas outras 2, eu trabalhei sozinho. Nessa daqui eu traduzi a página de Flow Control, abri o pull request, teve algumas modificações que foram solicitadas, já solicitei. E estou esperando a review dele depois de eu solicitar as modificações. A outra página que eu traduzi foi a de Manage Resource. Teve algumas solicitações que eu também já fiz. Foi aprovada por um membro do Kubernetes, mas precisa de outra aprovação ainda. Aí teve mais solicitação de mudanças que eu já fiz e pedi para ela revisar novamente. E na parte de Clean Code e Solid, eu trabalhei principalmente na parte de Clean Code. Fiz basicamente refatorando o código, removendo comentários e renomeando variáveis. Bom, é isso. Tchau. Olá, eu sou o Matheus Gomes e agora eu vou falar da minha trajetória na disciplina de GSS. Na primeira sprint, eu peguei uma issue de linter, que foi a issue 2030, e ela era basicamente adicionar o linter no repositório do Kubernetes. Aí, nessa primeira sprint, eu consegui pegar e resolver a issue, aí ela ficou com o PR aberto. Aí, na segunda sprint, os mantenedores pediram algumas sugestões de mudança, como dá para ver aqui nas discussões. Aí eu resolvi essas alterações e subi o PR novamente. E além disso, eu também fiz a issue 1840 com o Vinícius, eu parei com ele. A gente chegou a parear, só que a gente não conseguiu abrir um PR para issue, ela foi muito complexa para a gente acabou dando unassign. Aí na terceira sprint, o meu PR do linter foi finalmente aceito, depois de reavaliar, os mantenedores aceitaram. E além disso, eu parei com o Matheus Afonso para fazer uma tradução de página no repositório de documentação. Então a gente traduziu essa página aqui, que foi a Endpoint Slice. Aí a gente também abriu o PR, só que os mantenedores ainda não aprovaram e sugeriram algumas mudanças. Aí na sprint 4 ela foi um pouco conturbada, a gente não conseguiu achar umas issues de código, aí acabou que a gente só pegou tradução, mas a gente não chegou a abrir PR na sprint 4. Aí na sprint 5, que foi a de Clean Code, eu parei com o Matheus Afonso para a gente refatorar essa função, e a gente aplicou os conceitos de Solid e de Clean Code, e a gente acabou refatorando a função para dividir bem a responsabilidade, seguindo o princípio do Single Responsibility. E essa foi a minha trajetória, e eu posso listar como dificuldades. A dificuldade de encontrar issues no Kubernetes, já que as pessoas costumam pegar issues muito rápidas, e também a complexidade das issues abertas, que muitas issues a gente não pega pela conta da dificuldade ser muito grande para a gente que está começando em Go. E é isso, essa foi a minha trajetória. Olá, eu sou o Matheus Afonso e eu vou falar um pouco de como que foi as tarefas que eu fiz e toda a minha trajetória no decorrer desse semestre na matéria de GSS. Basicamente, a gente tem aqui as documentações da sprint. Na sprint 1, eu fui responsável pela issue 2031, que foi uma issue para a padronização de qualidade de códigos utilizando o linter. Basicamente, foi a configuração de um linter rapidamente, do T-Helper. Essa aqui é a issue, a qual eu atuei, me deu assign, fiz uma breve discussão no Slack da comunidade para saber o que eu deveria fazer.
e abrir um pull request resolvendo essa issue. Ela já foi mergeada, inclusive. Agora na sprint 2, a issue que eu fiquei responsável foi a issue 3225, que basicamente foi uma correção de uma métrica na qual a gente não estava passando o bind do host para o serviço da proxy de autorização. Então, basicamente, o que eu fiz foi passar esse bind no YAM da proxy. Teve algumas alterações que teve que fazer, porém não foi necessário depois, pediram para remover nas métricas. E foi algo extremamente fácil, também já foi mexado. Na Sprint 3 eu parei com o Matheus Gomes para a gente poder traduzir uma página do repositório do Kubernetes, uma página referente aos endpoint slices, na qual a gente já começou a lidar com isso. A gente fez as alterações, a gente revisou, porém ainda não ocorreu de ser mergeado. Na Sprint 4 eu não fiz nada. Foi uma sprint que não houve entrega da minha parte. E na Sprint 5 foi a sprint de proposta de melhoria seguindo padrões de Clean Architecture e padrões de Clean Architecture Solid. Nisso eu apliquei o padrão de Single Responsibility Principle numa função que estava deveras grande, na qual ela fazia muito mais coisas do que deveria fazer. Eu parei isso com o Matheus Gomes, a gente acabou separando em duas funções, uma para container requests e outra para container limits. E foi basicamente isso. Oi, eu sou o Thiago Mesquita e vou falar um pouco da trajetória aí da matéria. Na Sprint 1, eu fiquei com a issue 2058, onde era um bug, onde o Azure Managed Machine Pool, o controller, não executava os eventos que eram monitorados por ele. Então, depois de dar uma estudada no código e uma olhada na discussão da issue, eu consegui identificar o problema, que era uma utilização incorreta do package, né, na setup da Watch. Então, eu discuti um pouco dentro da issue e resolvi abrir o PR. Na Sprint 3, eu parei com o Vinícius Saturnino na issue 2104, que era uma issue voltada para a configuração do link checker, que está no lint docs, que era com a finalidade de exibir os erros dos links quebrados só no output, para ficar mais fácil a leitura e a identificação, né, desses links que estão quebrados nos documentos. Então a gente abriu o PR e também foi aceito. Na Sprint 4 eu não consegui entregar nenhuma issue. Na Sprint 5 eu fiz uma proposta de melhoria em uma função que estava contida no repositório do Cluster API Provider Azure. Então era uma função que estava muito grande, então ela repetia muitas coisas que não tinha necessidade, então apliquei o dry e criei uma função onde aceitava alguns parâmetros e a finalidade era o mesmo. Então diminuiu bastante o tamanho da função que eu propus.